Boa noite. O nosso artigo é a inclusão da manipulação do impulso da coluna torácica em um programa de eletroterapia térmico para o manejo de pacientes com dor cervical mecânica aguda, no ensaio clínico randomizado. Bom, o artigo inicia com alguns dados, sendo eles que 25% de todas as consultas ambulatoriais de fisioterapia consistem em pacientes com sintomas envolvendo a região do pescoço. A metade dos indivíduos com dor no pescoço apresentam debilidades e mais de 1/3 dos pacientes com dores de garganta desenvolverão sintomas crônicos. Com base nessas estimativas, atualmente, começaram a surgir várias evidências para o uso de procedimentos manuais, que é a manipulação, direcionados à coluna torácica para pacientes com dor na cervical mecânica. E com isso surgiram algumas descobertas, sendo elas que a manipulação do impulso torácico resultaria na melhoria imediata da dor no pescoço. E os pacientes que receberiam esse tipo de manipulação teriam um desenvolvimento e um resultado superior se comparados com aqueles que não realizariam nenhum tipo de manipulação. Contudo, o objetivo desse artigo é juntar a manipulação, que já tem estudos que comprovam a eficácia, com a modalidade da eletroterapia, com o objetivo de diminuir a dor, a incapacidade e melhorar a mobilidade da cervical. Boa noite, eu vou falar aqui um pouco sobre os materiais e os métodos usados. Participaram do estudo 45 pacientes, sendo 25 homens e 20 mulheres, com idade entre 23 e 44 anos, e eles tinham dor cervical mecânica aguda. Na primeira visita, os pacientes responderam um questionário NPQ, que traduzindo é questionário de dor no pescoço. Foi usado para relatar o nível de deficiência deles como resultado da dor no pescoço. Esse questionário inclui 9 sessões sobre as atividades diárias e podem ser afetados por conta da dor no pescoço. Cada sessão foi pontuada numa escala de 0 a 4, sendo 4 a maior deficiência. A pontuação era a soma das 9 sessões, podendo chegar a 16 pontos. Também foi avaliada a amplitude de movimento cervical com goniômetro. Depois dos exames iniciais, os pacientes foram designados para o programa de eletroterapia térmica, com ou sem manipulação da coluna torácica. A manipulação do impulso torácico foi aplicada uma vez por semana, durante 3 semanas, e apenas no grupo experimental. Os pacientes desconheciam o grupo de alocação do tratamento, sem revelar que a inclusão de uma intervenção específica estava sendo avaliada. Com o novo estudo, eles descobriram que o TENS, junto com a abordagem física, foi eficaz para melhorar a dor e a força muscular no pescoço. Eles usavam a termo e a eletroterapia da seguinte forma. Pegavam uma lâmpada infravermelha a 50 centímetros de distância do pescoço do paciente durante 15 minutos. E após a termoterapia, eles aplicavam o TENS durante 20 minutos, a 100 Hz. Os pacientes do grupo experimental receberam uma manipulação de distração da coluna. O paciente senta com os braços cruzados no peito e a mão em cima do ombro, e o terapeuta encosta o tórax na coluna do paciente e faz uma tensão até que estale. Foi feito 2 vezes a cada paciente. O tamanho da amostra é de 20 pessoas por grupo e a análise foi utilizada nos efeitos das intervenções da dor, deficiência e mobilidade do pescoço, conduzidas num nível de 95% de confiança. Como já disse, o estudo tem 45 pacientes grupos. O grupo experimental, 23 pacientes foram para o grupo experimental e 22 no grupo controle. No início do estudo, os 2 grupos eram semelhantes em todos os aspectos. Esses pacientes que receberam a manipulação da coluna torácica tiveram maiores reduções em ambas as dores no pescoço e apresentaram um certo aumento em todos os movimentos cervicais, com diferenças excelentes entre os grupos avaliados. E apesar da avaliação nos 2 grupos, o grupo experimental teve uma maior redução, mas os resultados foram bons para ambos. Entretanto, em algumas variáveis, o grupo controle não obteve nenhuma melhora. Então, como o Rafael disse,
Os resultados do estudo demonstraram que os pacientes que receberam a eletroterapia térmica mais a manipulação da coluna torácica tiveram uma redução maior da dor e da incapacidade e um aumento na mobilidade cervical, em comparação com o grupo controle, que só teve a eletroterapia térmica e não teve a manipulação na torácica. A diferença foi grande para todas as variáveis encontradas e avaliadas. E esses resultados, eles colaboram ainda mais para as conclusões de estudos que foram feitos anteriormente, que demonstraram que a manipulação da torácica resultou na melhora da dor e na mobilidade cervical em diferentes pacientes com dor no pescoço. Aqui mostra a tabela comparando o grupo controle, que não recebeu a manipulação torácica, e o grupo experimental. Mostra as variáveis e o valor de cada um no pré e no pós-intervenção. E, além disso, mostra a diferença, como foi grande no grupo experimental. Só que esse estudo ele ainda precisa ser totalmente esclarecido na questão dos mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos, como, por exemplo, saber a razão pela qual a manipulação da coluna torácica é benéfica para pacientes com dor no pescoço. Bom, o estudo mostra também as possíveis razões pelas quais a manipulação da coluna torácica é benéfica para pacientes com dor no pescoço. Por exemplo, a ligação biomecânica entre a coluna cervicotorácica e a dor no pescoço pode ser uma razão pela qual a manipulação da coluna torácica pode ser benéfica para pacientes com dor no pescoço. E é possível também que a terapia manipulativa espinhal tenha qualidades inerentes que podem alterar a biomecânica na região tratada, que é a coluna torácica. O procedimento manipulativo, ele pode induzir uma inibição reflexa da dor ou relaxamento do músculo reflexo, modificando as descargas de aferentes proprioceptivos do grupo 1 e 2. Também é possível que a manipulação do impulso diminua a dor e o espasmo, enquanto aumenta a mobilidade por meio de mudanças da atividade elétrica muscular. Acredita-se também que os terapeutas manuais devem identificar com precisão um comprometimento segmentar por meio da palpação cuidadosa do movimento ou alinhamento vertebral. E, uma vez identificado, ele deve tratar o comprometimento particular aplicando uma quantidade específica de força a um único segmento em uma única direção específica. No entanto, nesse artigo, todos os pacientes do grupo experimental, eles receberam a manipulação de impulso idêntica, independentemente da apresentação clínica. E, com base nos resultados, não podemos dizer se os pacientes tratados com uma determinada técnica de impulso selecionado pelo fisioterapeuta teve resultados melhores. Contudo, observaram que em estudos em que o médico não tem escolhas de quais técnicas usar, os resultados em curto prazo foram superiores aos estudos em que os médicos puderam escolher qual técnica usar para cada paciente em particular no tratamento da dor lombar. Futuros ensaios clínicos devem investigar a eficácia de diferentes técnicas de manipulação de impulso torácico para determinar qual é a mais eficaz para o tratamento. Logo, com a conclusão do artigo, podemos perceber que a manipulação torácica, juntamente com a eletroterapia, teve grandes resultados, como a diminuição da dor cervical, a melhoria da capacidade e o aumento da mobilidade. Só que esse estudo ele foi feito a curto prazo. Então, o artigo ele já propõe que estudos devem ser feitos para ver se o resultado de curto prazo seria semelhante com o resultado de longo prazo.